Olá, como é que você tá? Como é que você passou? De vez em quando eu passo por aqui sem avisar, mas é porque nós postamos duas, vamos falar assim, mensagens que eu achei assim bastante bacana, bem pertinente. Olá, obrigada a todos vocês que estão entrando, que estão conosco, muito feliz. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de reconhecer quando está errado, de qual é o seu lugar, sobre essa questão das transformações que a gente gostaria que o outro tivesse, né, o outro mudasse. Então nós vamos falar bem brevemente, hoje vai ser rapidinho. E inclusive se alguém que entrar depois não tiver oportunidade de, como eu não avisei, de ficar por aqui, depois pode ver no IGTV que vai estar gravado. Então, eu gostaria de começar a falar sobre a importância da autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Nós temos uma tendência de colocar no outro a responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas dificuldades, principalmente, porque nós normalmente a gente não coloca no outro aquilo que é bacana que a gente tem, né? Eu sou assim tão alegre por causa daquilo. Eu sou assim tão bem sucedida por causa daquilo. Nem sempre. O que também vale a pena, né? A gratidão, o reconhecimento de todos aqueles que passaram pela sua vida, de todos aqueles que contribuíram, seja seus professores, seus pais, seus antepassados, todos aqueles que te ajudaram a ser quem você é. Eu acho muito bacana a gente cultivar essa apreciação, essa contemplação, essa valorização, validação, né? E também cultivar essa gratidão. Então, os estudos até mostram que isso faz toda a diferença na vida das pessoas, quando você reconhece, né, a contribuição que o outro pode ter oferecido e principalmente se você consegue até comunicar, né? Eu falo que como eu sou gerontóloga, também, além de neuropsicóloga e psicóloga e também trabalhar com as ciências contemplativas, eu falo que essa jornada de quase 40 anos que eu tenho profissional me ajudou muito a ver essa questão. Então, aqueles pontos que eu tinha dificuldade, por exemplo, particularmente com a minha mãe, eu tive, com meu pai, assim, eu não tinha dificuldade, com a minha mãe eu tive um pouco de dificuldade. Então, assim, muita coisa eu não entendia que acontecia dentro de mim, fiz anos de terapia para entender e eu tinha essa tendência de colocar nela as coisas que às vezes eu sentia, às vezes a raiva que eu sentia de certas coisas que aconteceram. Até que eu consegui fazer as pazes, não com ela primeiro, comigo. Né? Então, a partir do momento que eu tive esse auto-perdão, que eu me perdoei por ser humana, por ser vulnerável, pelas falhas que eu tive, pela maneira que eu percebi a situação, porque às vezes os pais têm uma intenção e os filhos não sabem da intenção dos pais, e eles fazem e às vezes não acertam. E aí, por anos, esse filho carrega essa ideia, né, tão reducionista, vamos falar assim, de um erro que esse pai, essa mãe teve, ou de um não bem sucedido evento que eles tentaram, e às vezes os filhos carregam pelo resto da vida, né? E isso vai influenciando o comportamento das pessoas. Então, é muito interessante porque foi tão lindo isso, porque a partir desse momento que eu consegui perceber isso, aprender isso e conseguir trabalhar dentro de mim isso, que eu consegui abrir meu coração e entender, não é uma questão de simplesmente eu vou mudar de ideia, não. Isso não passa pelo cognitivo, isso não passa pela parte intelectual, pela parte racional. Infelizmente, quem quiser entender essas coisas não dá para passar por esse lugar do racional,
né? Porque é algo do meio interno, é algo que exige uma transformação interna. Por isso, né, que uma das mensagens que nós postamos é: quando você encontra seu lugar, tudo encontra o lugar, né? Você faz com que a partir do momento que você tem clareza do que é o seu espaço, o que é seu, né? O que é seu, que eu falo assim, o que parte de você, o que é um julgamento seu, o que é uma percepção sua, independente de ser correto ou não, então as coisas começam a se colocar nos seus devidos lugares. Quando você também parte de você, tem a iniciativa de entender as coisas, abrindo essa visão por outros ângulos, por outros lados, você consegue também fazer com que tudo comece a se transformar no seu entorno. É muito interessante e eu convido você a fazer esse teste, né? Não precisa de acreditar no que eu estou falando, aliás, não sou eu, são as ciências contemplativas, né? A mindfulness, a compaixão baseada em mindfulness, a autocompaixão e vários outros caminhos que mostram isso. Hoje a neurociência mostra isso com muitas evidências, muitos trabalhos publicados. A importância dessa transformação começar dentro de nós. A gente tem essa tendência de querer que o outro mude. Eu passei tempo querendo que minha mãe mudasse, que meu marido mudasse. Quer dizer, eu perdi muita energia, perdi muito tempo, me chateei à toa com as coisas, porque cada um é o que pode ser. Né? E é tão bacana quando a gente chega num ponto que você realmente consegue aceitar o outro incondicionalmente, porque você consegue reconhecer em você também a humanidade, a sua imperfeição, a sua vulnerabilidade enquanto ser humano, né? Quer dizer, todos nós estamos no mesmo barco, né? Por vezes eu tenho feito uma prática que para mim foi muito bacana. Eu pratico, né? Yoga, meditação, são, vamos falar, caminhos que eu encontrei além da gerontologia, neuropsicologia, neurociências e ciências contemplativas em outros âmbitos, além das práticas informais, mas eu tenho, nesses últimos tempos, tido contato com meditações de intenção. Depois eu quero fazer uma live só sobre isso. Hoje não é o nosso propósito, mas é muito bacana quando a gente começa o dia definindo qual é a nossa intenção. Isso tem a ver, eu estou linkando porque tem a ver com essa questão do relacionamento, né? De você se ter a intenção de não julgar a si mesmo, o outro, ter a intenção de harmonizar o bem que está dentro de você, o bem que está no ambiente, o bem que está dentro do outro, independente das adversidades, né, das vicissitudes, das frustrações, porque às vezes a gente espera algo da pessoa, a pessoa nem sabe que você está esperando, mas eu comecei a falar do quanto que a gente tem essa tendência de querer que o outro mude, né? E assim, eu tive também essa satisfação, essa oportunidade, como eu atendi muitos idosos, muitas pessoas de idade avançada, eu aprendi muito sobre a importância de fazer as pazes com as pessoas antes delas morrerem. Então, eu que comecei assim, a minha vida com uma percepção muito, vamos dizer assim, distorcida, até pela própria educação que a gente tinha naquela época, que eu tive, né, assim, normalmente naquela época era comum bater nos filhos, puxar a orelha, beliscar, descarregar toda a raiva, usar a agressão verbal, física. Isso era comum, né? Era parte daquela educação, e assim nossos pais aprenderam. Então os nossos pais aprenderam a fazer isso, a achar que tem que corrigir o filho pelos erros, né? E não validando o que é positivo. E nós vamos falar daqui também, a semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre a questão do elogio, né? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, mas quem sabe
no fim de semana que vem eu venho falar. Mas, por exemplo, então eu passei uma vida com raiva da minha mãe, porque ela agiu muito, porque ela que ficava com a gente, então ela batia, ela isso, ela aquilo, mas é claro que isso não significava que não havia amor. Mas fora que ela teve 5 filhos, um atrás do outro. Então, assim, é tudo isso, quer dizer, tem uma série de circunstâncias. Meu pai sempre mudando, porque ele era gerente de banco, e a gente sempre mudando. Então, hoje é muito claro, aliás, muito tempo isso é muito claro, acolher, né, as dificuldades que ela teve, acolher tudo que houve entre nós, né? E assim, foi muito bacana que essa profissão de gerontologia me deu essa oportunidade de rever com muita antecedência com a minha mãe e fazer as pazes, primeiro comigo e depois com ela. Então foi lindo demais, sabe? Quando a gente conseguiu ser amigas, né? É muito bom isso, gente. Vocês não sabem o perdão, o quanto é importante, né? O quanto a gente se liberta, o quanto a gente fica leve, né? E eu sou muito grata à vida, porque a vida me proporcionou isso. Eu acho que seria muito ruim, muito difícil se a minha mãe morresse antes da gente ser tão amigas como a gente foi. E eu tô falando isso aqui hoje porque eu vou compartilhar uma coisa com vocês, né? Aliás, eu tô só compartilhando as minhas coisas. Estou falando da minha pessoa, dos meus erros, dos meus acertos, das minhas dificuldades, da minha vulnerabilidade enquanto ser humano, né? Correndo todos os riscos de vocês me julgarem, e tá tudo certo se vocês me julgarem. Ah, Sumaia é isso, Sumaia é aquilo, tá tudo certo, porque é um direito que você tem de ter seus próprios pensamentos, sua própria opinião, os seus julgamentos, né? E não necessariamente você vai compreender quem eu sou, né? E até porque não é fácil a gente entender bem quem são as pessoas, todas as faces dessa pessoa, todos os eventos internos, né? É muito complicado. Às vezes a gente julga muito. Eu julgo, você julga, e tá tudo certo. Julgar faz parte do ser humano. Nós precisamos de julgar, porque nós vivemos em sociedade. Pensa se a gente não julgasse, como é que seria a sociedade? Agora, você ter consciência que você está julgando é uma coisa, e você julgar no piloto automático é outra coisa. Então nós estamos falando sobre essa importância da consciência do que há aqui dentro. E esse é um caminho que eu sigo já há algum tempo, né? E com as ciências contemplativas, por isso que eu defendo muito isso e falo para vocês que eu testei em mim, porque foi libertador. E hoje eu sigo caminhando, buscando aprender mais sobre a minha pessoa, sobre a vida, sobre o outro, como eu posso me ajudar, como que eu posso ajudar o outro. E também eu sigo compartilhando isso, igual aqui hoje, igual, né, com meus pacientes, as pessoas que me procuram, que eu tenho o maior prazer de compartilhar. Então, assim, quem sabe, quem eu atendo sabe que eu não sou aquela pessoa de ficar numa posição vertical, né? Tipo, eu sei, você não sabe nada. Eu sou a profissional, você é o paciente. Quem convive comigo como paciente, sabe que a coisa não funciona assim comigo, né? Eu gosto de me alinhar horizontalmente, né? Eu muitas vezes me exponho para meus pacientes. Eu acho que isso é humanidade. E por que eu vou me colocar numa posição diferente se eu não sou diferente? Eu apenas tive a oportunidade de aprender um pouco mais, talvez, sobre aquele assunto, né? Assim como ele tem sabedorias de outros assuntos. E aí a gente troca, a gente aprende, a gente ensina. Eu sinto muito mais confortável nesse lugar e de falar desse lugar com você. Então, eu queria só compartilhar com vocês uma situação que aconteceu, que talvez eu vá até me emocionar. Mas eu acho que é legal a gente emocionar também por coisas que tocam o coração da gente de uma forma que eu não sei falar para vocês, assim, eu não sei definir a beleza. Talvez seja uma questão de beleza, uma questão de pureza, uma questão de humanidade, uma questão... eu não sei falar, não encontro palavras, mas eu não esqueço de uma cena. E essa cena só pôde acontecer porque eu me transformei internamente, porque eu encontrei o meu lugar,
né? E vejam, a minha mãe teve um câncer de cerebelo, né? E quando a gente ficou sabendo, o médico já tinha dito que ela teria no máximo 2 meses e meio de vida, né? E meu pai já estava acamado, já estava com uma série de dificuldades. Então, assim, para nós, filhas, eu já até coloquei alguma coisa disso em lives, mas eu estou só fazendo esse link da importância da gente buscar essa transformação, da gente se conhecer, da gente harmonizar-se por dentro para que as coisas possam fluir nas nossas vidas. Porque senão essas coisas do passado começam a impactar suas ações e você fica, vamos falar bem igual o mineiro fala, empacado. A gente fica empacado naquilo, a gente não segue. Então eu não esqueço disso, sabe? Eu ia todo final de semana, né, para Araxá, até porque eu sabia que ela estava indo embora. Então foi uma coisa assim triste e foi tão linda, gente, tão linda. Ai, eu vivi momentos maravilhosos com a minha mãe. Mas por quê? Porque eu já tinha me proposto a me transformar internamente, eu já tinha clareza, nós já éramos amigas, nós já tínhamos feito amizade. Se ela tivesse que me perdoar por alguma coisa, ela já tinha me perdoado, eu já tinha perdoado, né? Porque durante a minha vida eu fiquei com aquelas imagens da minha infância, né? Então eu ficava muito indignada com uma série de coisas, até que eu pude ver a humanidade dela, né? Ver que assim como eu, né, nós estávamos no mesmo barco. E principalmente quando a gente tem filho, depois parece que a gente entende mais ainda isso, né? Que esse papel de pai e mãe não é nada fácil, né? E aí eu sei que eu não esqueço disso, que ela estava hospitalizada, eu estava aqui durante a semana trabalhando, mas eu ia todo final de semana e eu lembro que eu ficava de cá e falava, eu te amo. E ela também de lá, eu te amo. Sabe, gente? Era lindo, 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 lindo isso. Era tão lindo, foi tão, tão, tão lindo. Que eu não sei explicar para vocês, assim, como eu falei no encontro, palavras. Eu acho que eu posso, a não ser dizer muita gratidão à vida, porque eu tinha muito medo de não dar tempo de eu fazer as pazes com ela, porque a minha profissão mostrou a importância de fazer as pazes antes da pessoa morrer. E eu tive a grata oportunidade, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz e foi maravilhoso, sabe? Foi lindo. Até hoje me toca o coração, assim, de uma forma muito profunda. E eu tô aqui dividindo isso com vocês, né? E era muito bom estar com ela, assim, apesar da dor, né? Apesar que não era fácil ver as dores que ela sentia por causa do câncer no cerebelo. Mas ali ao lado dela, de mão dada com ela, ali tentando, né, compassivamente, dentro do que eu podia, que era mínimo, aliviar o sofrimento dela, porque ela não tinha muito o que fazer, né, do ponto de vista médico e medicamentoso, mas ficar ao lado dela, tentar aliviar, tentar estar junto, pelo menos presente. Então isso foi assim, foi um presente que a vida me ofereceu. Então estou compartilhando com vocês. Então lembrando que as mudanças, elas precisam primeiro acontecer aqui dentro. Se você não muda dentro, infelizmente é muito difícil as coisas mudarem de fora. Muito difícil, né? Eu sou testemunha disso. Né? Então eu quero agradecer vocês que estiveram por aqui, que ficaram aqui. Ai, é tão bom, eu gosto tanto desse espaço, de poder dividir algumas coisas com vocês, sabe? Me nutre a alma, nossa, gente, me nutre a alma poder dividir com vocês. É tudo que eu quero, é cada vez mais dividir o que eu acumulei como pessoa, como profissional, né? E é isso, eu falo que a pandemia me fez metaforziar,
Nem sei se existe essa palavra, mas assim, eu me senti mesmo num casulo novamente. Eu entrei, aí já foi assim, em outros âmbitos, né? Não, minha mãe já tem um tempo que foi, então já não foi nessa linha aí, né? Nesse caminho. Mas eu pude ver a resiliência, né, ver a flexibilidade, exercitar muito a flexibilidade mental. Eu acho que ver assim, a criatividade, que eu sempre gostei muito de exercitar a criatividade, que eu acho que tem a ver com a resiliência mental. Sofri muito, doeu muito, revi muitas coisas. Então, assim, e ainda, né, tem muitas coisas difíceis, porque, assim, a gente está num formato muito diferente do que a gente tinha, mas como qualquer ser humano, por vezes eu tenho que parar para refletir, para entender o que está acontecendo comigo, por que eu tô com raiva do meu marido, ou de um filho, ou alguma outra coisa. Mas eu posso dizer para vocês que esse caminho do autoconhecimento, esse caminho de voltar para si, se conectar, perceber o que você está sentindo, tentar entender. Será que eu estou julgando o outro, né? Será que eu estou colocando a culpa no outro? Estou responsabilizando o outro? Então, assim, eu acho que cada vez mais também, não só a pandemia, mas mais do que nunca, ela está me ajudando a cultivar, a exercitar a autorresponsabilidade. Por quê? Porque a gente tem essa tendência, né? Meu filho que é assim, meu marido que é assim, meu funcionário que é daquele jeito, meus pais que são assim. Então, assim, é muito importante, dentro do meu ponto de vista, esse exercício dessa autoconexão. O que está aqui dentro? Como é que está aqui dentro? O que eu estou sentindo? Os sentimentos sempre são luzes que se acendem. E é preciso parar, conectar com você, para que você identifique. Isso a gente chama também de atitudes de mindfulness. É você estar no momento presente, se abrindo para aquela experiência como é no momento. Independente se é agradável, neutro ou desagradável. O que eu estou sentindo? Então, nessa pandemia mesmo, também várias vezes eu me peguei irritada. E no que eu conectava comigo mesma, eu via que a irritação tinha um detalhe: cansaço. Aí eu programava, igual esse fim de semana. Esse fim de semana eu programei ontem, eu fiquei praticamente sem celular. Eu fiquei maratonando na televisão, mas meditei. Tive outros momentos que eu estava comigo, preparando coisa. Hoje mesmo eu vou fazer um grão de bico com alguns temperos que eu trouxe da Tailândia. Vou fazer para mim, claro, para quem quiser aqui em casa, mas assim, vou fazer do jeito que eu gosto. E meu marido vai fazer um peixinho para mim, que eu gosto do jeito que ele faz, ele também gosta de fazer. E então é isso, né? A gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo quando a gente tem a intenção de crescer. Né? E então, assim, lembrar da autorresponsabilidade, né? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente seguir, senão a gente para. Porque não precisa de ficar nesse quem tem razão, né? A gente tem muito essa tendência. Quem que tem razão? Quem está certo? Quem é o certo, né? Então fica naquela disputa para ver quem vai ganhar. Que ele ganha, perde. Não, agora você perdeu. Não, você ganhou, você tem razão. Gente, não precisa disso. Por que não exercitar o ganha-ganha? Né? É muito melhor você exercitar o ganha-ganha. Então, se eu errei, eu vou chegar. Qual o problema de errar? Olha, eu falei aquilo, você me desculpa, mas eu estava equivocada, eu tentei fazer isso, porque na hora foi o que eu pude fazer, mas eu quero dizer que eu não gostei de ter feito isso. Sempre partir do sentimento. Eu vejo, assim, isso é também meu segunda comunicação não violenta, e também, assim, o que eu tenho adotado quando eu lembro, que nem toda hora eu lembro. Óbvio que eu sou humana, eu não sou perfeita, mas é partir do sentimento. Olha, eu tô chateada comigo.
Tô chateada porque eu falei com você de uma forma que eu não gostei de ter falado. Mas naquela hora eu tava tão irritada. Então eu estou assumindo a responsabilidade. Eu estou exercitando minha autorresponsabilidade. Aí eu digo, olha, eu estava tão irritada. Em vez de eu falar, você me irritou, porque o outro não te irrita. Os seus sentimentos são responsabilidade sua. Sempre é muito bom ouvir você. Obrigada por tudo. Nossa, Toninha, gratíssima, querida. Gratíssima. Isso massageia meu coração. Me inspira. Muito obrigada. Então, gente, sabe, lembrar dessa autorresponsabilidade, cultivar a autorresponsabilidade. Por que eu vou colocar no outro a responsabilidade pelo que eu sinto, se quem está sentindo sou eu? Por que eu vou atribuir a minha culpa pelo que o outro sente, porque ele ouviu algo que eu falei? Então é ele que tem que lidar com isso, não sou eu. Tudo bem, se eu achar que eu passei do tom, do limite, eu posso chegar e dizer, como eu falei, olha, eu tô chateada comigo, porque eu não gostei do que eu falei, do jeito que eu falei com você. O que eu falei é exatamente como eu acho, mas eu preferia ter falado de um outro jeito, mas eu não consegui. Eu não consegui na hora. Tá tudo certo, gente. Ninguém consegue fazer tudo o tempo todo de uma forma bacana. Por isso que nós chamamos seres humanos, né? Porque nós somos vulneráveis, porque nós somos imperfeitos. E tá tudo certo, né? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês um restante de dia muito abençoado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. Você que está me ouvindo, você que ficou aqui, você que mandou coraçãozinho. Ai, é tão gostoso isso. Eu gosto tanto de estar com vocês. E quando isso acontece, parece que eu percebo que faz algum sentido, né? Eu estar vindo aqui, eu estar aqui com você, eu estar dizendo alguma coisa para você. Beijo muito grande.